e quero conversar um pouco com vocês também, tá? Sobre um novo caminho que a gente pode começar a trilhar. O Edu colocou, tem que fazer em Lisboa. A Dani é da Suíça. Caramba, Daniele. Que legal. Pô, vocês estão espalhados mesmo, né? Que bom, que bom, que bom. Bom, gente, quero conversar muito sobre essa questão de não ir pelo caminho da maioria. Quando eu falo, por exemplo, sobre novo caminho, a intenção é que você entenda que existe um caminho que é o caminho de quase todos. Existe um caminho que é o caminho de quase todos, tá? E esse caminho de quase todos, ele é muito parecido. Então, eu vou, por exemplo, falar um pouco para você sobre o meu caminho e com certeza você pode não ter passado exatamente pelas mesmas situações, só que você provavelmente vai se identificar com algumas coisas. Por exemplo, quando eu vim para o mercado, a primeira coisa que eu tinha percepção antes de começar, quando eu vi, eu não sei qual foi a percepção que você teve quando você viu um gráfico, sem saber o que era mercado, só viu o gráfico ali. Mas esse barulho é do meu papagaio, se vocês ouvirem, tá? Mas a primeira impressão que eu tive era que era algo impossível. Foi a primeira impressão que eu tive, tá? Eu vi aquelas coisas, aqueles gráficos, eu falei assim, cara, não tem como dar certo nisso aqui. Não tem como, isso aqui é um negócio muito difícil, é para poucos. E aí me convenceram a entrar, né? A conhecer. Não, vem cá para entender. Fala, Rangelzão. Tamo juntos, papito. Só que quando eu comecei no mercado, a minha percepção, ela praticamente virou de impossível para algo muito fácil. Então foi uma coisa assim, numa semana eu achava que era impossível alguém fazer day trade, ou pelo menos eu, alguém não, eu. Eu entendi que tinham muitas pessoas que já faziam isso, mas eu falei, cara, não dá, eu não sou esse cara de gráfico, pensava eu. E aí, uma semana depois, eu estava olhando para o gráfico e eu já estava falando assim, cara, isso aqui é muito simples, é muito fácil. Pô, como é que eu não conheci isso antes? Como é que, sabe, não falaram disso pra mim antes? Como que, caramba, ninguém da minha família tá nisso? Pô, é uma coisa assim, pô, eu consigo mudar a vida de todo mundo com esse trem aqui. Então você vê como é o caminho. Alguém mais passou por isso? De achar algo assim impossível e quando você veio pro mercado falou, cara, é mais fácil do que eu imaginava. Porque normalmente é um caminho de muitos, né? E aí, eu vi que a Janaína colocou, comigo foi assim. E aí, depois que eu achei que era muito fácil, eu fui me sentindo à vontade, eu não entendi ainda de mercado, e eu comecei a colocar dinheiro porque era fácil. E aí eu tive uma terceira percepção pouco tempo depois, que foi a percepção de que, cara, não é impossível, mas também não é fácil. Então você vê como as coisas vão mudando nesse caminho. Primeiro, impossível. Depois, muito fácil. Aí depois você fala, meu, não é fácil, mas também não é impossível. Então, eu vou começar a estudar. E aí é onde, ó, a gente começa. E nessa fase de estudar, é onde a gente começa a ver os caminhos dos traders, sabe, começando a se distanciar. Porque nessa você tem o cara que se torna viciado, e ele se torna viciado porque ele começa a se dedicar tanto àquilo
E aí, nesse começo de caminho, você começa também a ouvir dizer que você precisa de tempo na frente do gráfico. Então vê como as coisas vão acontecendo. Nossa, meu papagaio tá... Eu vou ter que fechar a porta aqui, gente. Quer passar, bebê? Minha esposa vai passar aqui só para fechar a porta para ele. Por favor. Obrigado. Então, continuando. Ó, simples, mas muito difícil. Lá no meu íntimo, algo me diz que tem como fazer. Por isso estou aqui. Boa, cara. Boa. Fico feliz por isso. Mas a gente precisa entender que é esse o caminho. É impossível, aí você começa. Pô, é muito fácil. Aí você toma uma pancada do mercado. Cara, não é fácil. Mas não é impossível. Vou estudar. Só que esse processo de estudar, esse processo de você ir atrás de conhecimento, uma parte se torna viciado. Alguém aí já se tornou viciado em day trade? Alguém aí? Alguém aí? Alguém aí, tipo eu? Porque, gente, vou falar pro cara, eu fui um cara que, assim, eu me viciei muito no mercado. Ou o Brunão colocou eu. Tem mais alguém aí ou só eu e o Bruno, né? Alguém já falou assim, Matheus, eu fiquei viciado em mercado, irmão. Sirlene também. Boa noite, Guilherme. A Daniele. Quem mais? Jackson. E, cara, ficar viciado em mercado é uma loucura. É uma loucura. Tanto que eu tava conversando com algumas pessoas. Eita! Marisa, aqui o Vante, o Rogério, o Weber. Quem mais já foi viciadão aí? Ou El já foi, mas tanto faz, né? Já passou por isso. O Edu, Diana, o Rodrigão. Olha o Fabrício, cracudo trader. Cara, quando você vai para esse caminho de conhecimento, então uma boa parte se torna viciado. Principalmente, Giovanni, o MC Electronic também. Cara, principalmente quem se torna viciado? O cara que ele deposita uma expectativa no day trade muito grande. E quando eu falo muito grande, eu até estava conversando sobre isso. Eu tenho um vídeo que eu quero colocar depois para vocês sobre essa questão se o day trade é para o pobre ou não é para o pobre. Muitas vezes acaba, pelo menos durante um período, não sendo. Porque eu vou dar o meu exemplo, tá? Eu sou o exemplo que personifica isso exatamente. Cara, quando você vem para o mercado e você coloca uma expectativa como eu pus, qual era a minha expectativa? Aposentar minha mãe, meu pai, minha avó nunca mais precisar mexer na aposentadoria dela e minha esposa sair do emprego e eu me aposentar. Só que assim, era uma expectativa, eu não imaginava isso daqui a 20 anos. Eu imaginava isso dali a 3 anos. Não, daqui a 3 anos eu vou ser o dono de uma parte do bairro que eu vivo aqui. Sabe assim? Eu vou sair comprando tudo. Cara, eu vim com essa expectativa pro day trade e eu estava numa situação do day trade. Cara, eu falo assim, Matheus, você era pobre? Depende, eu não sei qual que é a sua visão sobre pobre. Pô, eu tinha o meu salário, eu tinha uns carrinhos ali que eu alugava, mas, irmão, tem ninguém da minha família, não tem uma pessoa da minha família que, sabe assim, que eu falo, caramba, o cara tem. Não. Então, eu também estava nessa. Para mim, uma situação comum dos brasileiros, ganhando um salário aí de 4, 5 mil, tendo uma renda a mais porque eu lutei para isso, mas se não fosse isso, só teria essa renda. E nessa fase que eu vim para o mercado, o que eu queria? Cara, eu queria deixar de ter a vida que eu tinha. Eu queria ter uma vida muito mais top do que essa. Então, eu falei assim, cara, eu vou me dedicar a esse negócio 24 horas por dia praticamente. Então, eu nessa fase, eu falo muito que teve uma fase que eu não assistia série, porque eu estava lendo livros e tal. Não é a mesma fase que eu estou dizendo, tá? Mas nessa fase aí,
que foram aí 9, 10 meses, gente, sendo bem honesto para você, eu ficava mais madrugada realmente acordado do que dormindo. Porque eu tinha essa expectativa. Não, eu vou mudar tudo. O quê? Não, dá para eu fazer 30, 40, 50 mil mês. Só que qual que é o problema dessa expectativa? Eu vou te explicar o problema dela. Nessa expectativa, você traz o que você espera, né? O que você espera para o seu futuro até a curto prazo, e não a médio e longo prazo. Você traz os seus sonhos para o day trade, nessa expectativa. Então você vai trazendo tudo isso. Só que tem uma coisa que não tem como você trazer, que é capital, porque você não tem. E aí eu estou dando, para quem está chegando agora, estou dando o exemplo de um pobre que entra no day trade. Dando o exemplo do Matheus entrando no day trade, vindo de baixo, ganhando um salário ali que, ó, lutando para fazer esse salário, fazendo outras coisas, aquela correria louca de empreendedor e tendo salário daqui e correndo do outro lado. Cara, eu simplesmente, pô, eu mergulhei. O Jackson até colocou, eu cheguei a dormir só 2 horas por dia. Cara, eu passei fase, o pessoal, Jackson e o pessoal aí, mais ou menos nessa vibe. Às vezes eu até dormia um pouquinho mais, mas eu dormia na cadeira, e não era uma cadeira igual eu tenho hoje. Que é uma cadeira boa, que você consegue deitar. Não, era uma cadeira, cara, que era cadeira assim, não era nem essa assim, não, era uma cadeira dura, velho. E eu ficava ali com o notebook aberto, e meu notebook caiu no chão, foi quando eu viajei, eu não lembro, mas ele caiu no chão e quebrou, cara, então o notebook tava todo zoado, eu tenho umas fotos dele. Cara, e eu ficava ali, ó, replay, só que por causa dessa expectativa, eu fui pondo dinheiro logo no mercado. E meu irmão, você com uma expectativa gigante, o Bruno até falou, o tamanho da sua expectativa é o tamanho da sua frustração. Pois é. É mais ou menos assim. Ó, os relatos. Minha esposa chegou a fazer vídeo meu. Caramba, cara. Não, para você ver que não é vídeo meu dormindo. Para você ver que não é uma coisa que foge muito do que muitos de vocês passaram ou passam. Você vê que o caminho é muito parecido. Por isso que a gente fala de novo caminho. Que inclusive, enquanto eu vou falando, se você digitar NCT aí, já chega uma mensagem desse evento de fevereiro, tá? Só digitar NCT no comentário aí que já entra. E aí depois você entra lá para se cadastrar nesse evento que a gente vai falar sobre isso. 3 dias de imersão falando sobre isso. Mas, cara, nessa fase, eu com essa expectativa gigante, não, tem que dar certo. Cara, eu vou falar para você, eu me machuquei bastante no mercado. Mas me machuquei muito. E eu vou te falar uma coisa, o mercado, ele não é difícil no sentido de aprender. Ó, deixa eu até colocar aqui, que alguns colocaram com M, é que é Novo Caminho do Trader, ó, NCT. Eu vou colocar aqui e deixar fixado, certo? Deixa eu fixar aqui, pronto. Coloca assim NCT que aparece, tá? E nessa fase, cara, eu fui botando capital, e na época eu tinha um projeto, eu nunca contei isso, mas eu tinha... Quais carros que eu tinha? Eram 2? Na época eu tinha 2, eram 2 carros, e os 2 ficavam alugados. Eu não lembro qual carro que a gente usava pra gente. Era o carro? Ah, a minha esposa tá falando aqui, tá lembrando qual eram os carros. O Logan, o Ford Ka. Não, e a gente usava o Palio, não era? O Paliozinho? Era o vermelhinho. Aí era assim, era isso. Aí era um carro pra gente e os outros 2 alugados. Tudo carro mais antigo, carro mais baratinho. E aí, cara, minha vontade já era vender tudo, cara. Porque o meu projeto era o seguinte, pô, eu quero ter 10 carros. Porque, pô, 10 carros alugados é problema. Às vezes você encontra os probleminha, né? Você encontra uns caloteirozinhos.
mas num todo é bom. Num todo é bom. Só que eu falava assim, cara, eu quero 10 carros. Cara, quando eu entrei no day trade, eu mudei a rota. Falei, não. Eu quero tudo no day trade. Graças a Deus que eu não fiz isso, tá? De também vender os carros. Mas na época, o que eu fiz? Pegava o valor que vinha deles e jogava no mercado. Só que isso, estudando pra caramba. Só que eu vou contar uma coisa pra vocês aqui. As primeiras mentorias que eu fiz, e eu já comecei fazendo, tá? Não tinha muita questão de gestão de risco. Era falado, tá? Era falado, mas não, por exemplo, como eu falo com vocês. Se você entrar, por exemplo, no ambiente da sala, seja um dia bom ou um dia ruim, todo mundo sabe que a gente vai respeitar a gestão de risco. Ah, mas depois o day trade... Vou dar um exemplo de hoje. O mercado depois hoje deu uma baita operação. Toda a queda que eu queria, essa benção deu. Teve um monte de aluno que bateu meta, que virou, porque o dia não estava legal para aquilo que eu faço. Pô, mas segunda-feira foi muito boa, terça foi muito boa. Hoje, eu falei, pessoal, gente, já deu para mim, não vou além da gestão. E aí, se o mercado fizer, a gente vai guiando aí e tal. Beleza, faz parte. A semana continua boa. Ah, mas se você tivesse ficado, o Matheus ia ficar melhor ainda hoje. Você já, ó... Pois é. Mas e o dia que o mercado, ó... o dia que a maré estiver muito brava? Machuca, cara. E às vezes o cara pensa que quem tá do lado de cá, do lado que eu tô hoje, tá isento disso. Não, agora... Não, cara. A diferença é que são anos fazendo a mesma coisa. Então, perder já não dói, como doía antes, entendeu? Questão de ficar mudando o operacional já não é uma coisa que é feita, porque você já acostuma fazer o mesmo operacional. O fato de eu ensinar outras pessoas, isso faz eu aprender mais ainda. Só que naquela época, voltando para aquela época, irmão, eu meti uma expectativa tão grande, para o mercado, e eu vou falar para você, o mercado, ele me machucou bastante. Porque o que é expectativa alta? Aí eu vou perguntar também para vocês aí. Se você hoje, com a vida que você tem hoje, cada um tem uma vida aí, tá? Mas se você, por exemplo, hoje tivesse R$ 1.000 de renda extra, jogar para baixo aí, R$ 1.000 de renda extra. Sinceridade, Matheus, não faria diferença nenhuma na minha vida. Digita 1. Matheus, me ajudaria. Digita 2, só para eu saber. 1, não faz diferença se tivesse uma renda extra dessa. 2, Matheus, diferença faria sim, para mim. E eu quero que você seja sincero, porque para alguns não faz, para outros fazem. Ó, vamos lá. 2, vamos ver a enquete aí. R$ 1.000 de renda extra no mês. 2, 2, 2, 2. É os que fazem diferença. Se não faz, coloca 1. Se faz, coloca 2. Olha só. Então, assim, pode vir um no meio aí, mas até agora, todo mundo, unânime, pô, Matheus, lógico que faz. Ó, pro Guilherme já, pô, Matheus, não, pra mim não faz diferença. Mas pra maioria, ó, pro Marcelo também não, mas pro Edio já sim, pro Rodrigo sim. Ó, o Bruno, 2, 2, 2, 2. Pro Elivaldo já, pô, Matheus, pra mim já não faz. Escola da minha filha já, pô, legal, legal. Você entende que não é que é errado não fazer, depende da condição, do momento de cada um. Mas por que eu estou perguntando isso para vocês? Porque o que é expectativa alta demais quando você chega? Tamo junto, Santos? O que é expectativa alta demais? A Silene colocou reais não, mas em libras. E eu sei que é libras porque hoje a mulher do meu tio mandou para mim o preço que vai ficar essas passagens pra gente dar uma conversada. Ó, eu tô bem no meio do caminho da minha esposa, por isso que ela tá passando lá pelo fundo. Mas então, aí você vê, para a maioria de vocês, R$ 1.000, 1.000 francos suíços, os que estão fora, coloca o 1.000 mais para moeda sua aí. Pô, faria muita diferença. Faria muita diferença.
Só que qual que é o problema? A expectativa, às vezes, ela tá tão alta que você não consegue aceitar, por exemplo, esses 1.000 por um tempo. E isso eu falo para você. É um foco. Não é que você vai parar aí. Não é isso. Não é que você vai parar aí. Mas para eu fazer R$ 1.000 todos os meses, qual seria a média, assim, eu com uma assertividade razoavelmente legal, entre dias bons e ruins? Mateus, qual o valor que se eu buscasse no dia, daria para eu buscar tranquilo uma meta dessa? R$ 100 dia, porque 22 pregões, a gente estaria falando, se fossem todos positivos, de R$ 2.200. Aí você tira alguns dias, né, que talvez não vão ser tão bons, essa diferença vai cair para 1.700, 1.600, 1.200, R$ 1.000 talvez, um dia mais empacado. Então o cara muitas vezes pode falar, cara, eu vou ir com pouco, mas para fazer isso. Eu tenho um aluno que ele opera com a mão menor, assim, e cara, são valores que para ele hoje ficaram normais. Mas qual é o grande problema? O cara não quer. Entendeu? O cara quer durante 2 semanas. Só que aí começa, não, Matheus, vou até melhor, vou fazer R$ 50 dia. Aí daqui a pouco, na outra semana, ele teve uma semana boa. Ele quer fazer 100 na outra. E aí, pô, já saiu um pouco da gestão de risco, mas conseguiu ir bem de novo. Ele quer ir para 150. Cara, não tem um ciclo fechado, sabe? Não tem um tempo. Não tem um tempo fazendo isso primeiro. E aí, qual que é o problema? E aí você pensa que o problema é você. Mas, na verdade, o problema é esse caminho que você está trilhando aí. O problema é o seguinte. Quando você vai escalando rápido, chega um momento que você pega o ciclo ruim do mercado. Que todo mercado tem. Ciclo ruim. Às vezes o ciclo podem ser 3 dias, 2 dias, pode ser um mês, que você fala, caramba, hoje encaixa, amanhã encaixa e depois não encaixa. Aí depois outro dia encaixa, no outro dia não encaixa de novo. Caramba, eu tô patinando. Entendeu? Só que o problema é que se você tivesse com a mesma quantidade de contratos, beleza, você foi bem. Depois, aquela outra semana, se você não tivesse aumentado, aquela semana que você saiu da gestão, mas até foi bem, você iria bem de novo, porque o que faz você sair da gestão é esse aumento de mão. Porque você aumenta a mão, mas não aumenta a perda. E se aumenta a perda, aumenta pelas coxas, sabe assim? Ah, agora eu podia perder 100, agora eu posso perder 200, mas o seu capital continua o mesmo. Você tem os mesmos 2.000 que você separou para o day trade, 3.000 ou R$ 1.000. Cara, a coisa vai ficando ruim, entendeu? A coisa vai ficando ruim. Então, assim, quando você pega dias chatos, ciclos, e eu falo de ciclo ruim, por quê? Porque, por exemplo, opere no mercado das 9 às 6 da tarde. O mercado ele faz ciclos. Tendência, lateralização, pendência, congestão, distribuição, daqui a pouco o mercado trava. Você não consegue ganhar dinheiro o dia inteiro. Só que você percebe que o mercado trabalha em fractais? Então o que acontece dentro do dia também tem ciclos na semana. Você não vai ter todos os dias da semana, por exemplo... Não, todos os dias aqui, Matheus, é só eu fazer aqui a operação e todos os dias vai dar certo. Cara, não existe operacional que dá certo todo dia. Então por isso que eu falo que existem ciclos chatos. Só que nesses ciclos, vamos pensar como empresa. Vamos pensar como empresa agora. Você passa um momento difícil na empresa. Um mês que não bateu as metas que estavam batendo. Você estava numa crescente. Não bateu. Você fecha a empresa por causa disso? Não. Você está vivo para o próximo mês. E aí no outro mês, pô, ainda está mais ou menos. Você começa a criar um projeto, cara, preciso fazer algumas coisas para melhorar isso, para no próximo mês, aí você vem com algo, é uma promoção, é uma coisa diferente, uma liquidação. Você vai pensar numa saída. Agora imagina você numa empresa que todo mês você aumenta as suas despesas, assim, sabe? O famoso
Como é que eu posso? Qual palavra que eu posso usar? Junta as coisas. Eu aumento o salário todo mês de quem trabalha comigo, eu aumento o aluguel todo, aumenta-se o aluguel todo mês daquele terreno ali, daquele ponto que eu tô, todo mês é aumento. Cara, chega uma hora que você não aguenta. A mesma coisa acontece quando você fica aumentando toda hora a sua mão. No momento que você pegar um ciclo chato do mercado, você não aguenta. Porque você ganhou um ciclo que você ganhava R$ 50. Daqui a pouco você dobra para 100. Do nada. Você não fechou um ciclo inteiro. Aí quando você dobra, você pega 3 dias ruins. Irmão, 3 dias às vezes vão equivaler a tudo que você ganhou naquele período ali que você estava com a outra mão. Porque você subiu muito rápido. Então isso é expectativa muito alta, trazendo maus resultados pra gente. Tá dando pra captar o que eu tô querendo dizer pra vocês? Que às vezes eu poderia, igual vocês colocaram, Matheus, daria, me ajudaria pra caramba. Mas chega na hora, o cara quer fazer 1000 dias. E é aí que a gente precisa entender o seguinte, cara, eu preciso ficar menos no mercado. Eu preciso sair um pouco do mercado. Porque o mercado, se eu fico muito ali no mercado e não como um profissional, irmão, é meio que é muito próximo assim, ó, a linha de profissão para virar um cassino é muito próximo, cara, é muito próximo. Por isso que os alunos que estão junto comigo, eu bato numas teclas assim que tem gente que não entende, tem gente que não entende o significado disso, tá? Quando eu falo assim, não ponha todo o seu dinheiro na corretora. Cara, eu só ponho a garantia que eu preciso e a margem da semana. É o que eu ponho. A margem da semana. Se acontecer de eu ter dias ruins a ponto de eu perder aquilo, minha semana acabou. Mas antes, por exemplo, quando eu fiz um empréstimo, não vai ser o assunto, depois numa outra live eu falo do empréstimo. Mas quando eu fiz, o que eu fiz na época? Coloquei todo o valor no mercado, todo, na corretora e aloquei. Irmão, isso um cara com uma expectativa muito grande e não estava tratando essa expectativa de maneira saudável, cara, primeiro dia eu fiz 3 mil, Peguei 10, fiz 3. Segundo dia eu já perdi quase 5. Aí começa a loucura, entendeu? Porque não tinha um parâmetro. O parâmetro era o seguinte, vou mudar de vida, vou mudar de vida, vou mudar de vida. E aí, cara, aí às vezes eu vejo o cara tão frustrado no day trade, sabe? Que é o cara que, num dia, ele tá falando que, Matheus, tá dando certo. Aí você vê o cara, às vezes, porque por mais que a pessoa não tá falando, ela tá escrevendo, você percebe quando o operador ou a operadora tá gritando. Cara, pela mensagem que a pessoa põe, não, porque esse mercado é não sei o quê. Cara, já dá vontade de falar assim, pronto, acabou? Agora deixa eu te perguntar, que cagada que você fez hoje? Porque é assim, cara. Geralmente os dias que você tá envenenado com o mercado são os dias que você realmente, sabe, cara, estraguei tudo e aí você quer arrumar uma culpa. A culpa é sua, você põe quem você quiser. Isso acontece muito no mercado. Então, a gente precisa entender que, assim, é muito mais simples se você conseguir reduzir a expectativa no sentido de curto prazo. Você pode ter muita expectativa, mas lá pra frente. Mas, cara, reduz ela. Vocês colocaram aí 2. Caramba, não seria interessante você criar um projeto, a gente criar um projeto para daqui a 6 meses ou 3 meses, eu estou falando para quem tem que definir um operacional, treinar aquele operacional, fazer as coisas certas. Cara, será que eu não posso estudar 90 dias, ver se, tá encaixando? E aí eu pego ali, ou compro um teste de mesa, ou vou para minha conta, e ali eu vou traçar o seguinte, cara, eu quero fazer R$1.000 mês. Vou lutar para isso, vamos ver se eu consigo. Eu tenho um capital para isso? Tenho. Legal. Vou com a mão pequena,
vou fazer as coisas da maneira correta aqui, vamos ver como é que vai ser. Cara, né? Fechei com 300, Matheus. Caramba, cara, cheguei nem perto. Tive uns dias chatos. Beleza, eu tô aperfeiçoando. Vamos para mais um mês. Depois vamos para outro mês. Cara, quando você chegar no 6º mês fazendo a mesma coisa, tendo um operacional definido, é muito mais simples isso acontecer. Ah, Matheus, mas é muito pouco. Não, calma. Você precisa primeiro entender, saber diferenciar expectativa para o curto, para o médio e para o longo prazo. Então, beleza. Pô, cara, agora eu fechei um ciclo bom. Eu fechei um ciclo, Matheus, top. Top. Tô bem pra caramba. Vamos para um outro ciclo, que agora vai ser um ciclo de aumentar um pouco isso. E foi a única maneira que eu consegui para fazer os meus alunos evoluírem mais rápido. Mas é todo mundo que tem essa paciência? Não é. Por quê? Porque o problema é que essa expectativa que você traz, ela também vem por causa dos problemas que você tem fora do mercado. Inclusive, para quem está chegando, vocês viram que eu coloquei ó, NCT? Se você escrever NCT nos comentários, vai chegar lá no seu direct o link para o nosso evento, que vai ser no dia 3, 4 e 5 de fevereiro, que é onde a gente vai mostrar um novo caminho do trader, tá? Para quem está chegando aí. É só digitar aqui nesse comentário da live NCT ou em qualquer vídeo meu que chega automaticamente. Mas depois você tem que ir lá se cadastrar lá no direct. Mas vocês entendem que é isso que atrapalha muito as coisas de acontecerem? É isso que, sabe, pô, estraga tudo. E aí eu vou falar uma coisa para você, que aqui eu estou entre as pessoas que são do meu ecossistema, e aí você vai me entender. Eu vou fazer uma outra pergunta. Vou fazer a pergunta primeiro. Aí eu vou fazer igual nesse 1 e 2, fica mais fácil. Quem já fez alguma mentoria, digita 1. Quem nunca fez uma mentoria, digita 2. Matheus, já fiz. Digita 1. Nunca fiz. De day trade, digita 2. Quem nunca fez, digita 2. Quem já fez, digita 1 aí. Só para eu falar sobre esse assunto que eu quero com você. Matheus, nunca fiz. Digita 2. Já fiz. Digita 1. Deixa eu ver. Tem 2? Tem mais um do que 2. Vamos lá. Peter também nunca fez. Silene já fez. O Silva nunca fez. Matias também não. Matheus, nunca fiz uma mentoria de day trade. E estou no day trade. Digita 2. Já fiz. Digita 1. O Anderson também nunca fez. A Verônica já. O Weber já. Fez 2. O trader inicial. O Adilson nunca fez. Por que eu estou perguntando isso? O Santos também nunca fez. Porque assim, e isso foi uma coisa que me pegou um pouco numa fase. Vocês sabem que eu fiz bastante mentorias. Se voltasse o tempo, eu não faria todas que eu fiz, porque eu selecionaria quem seriam os meus mentores. Talvez eu teria feito 1, 2. É que na época eu estava numa pressa que você não tem noção, entendeu? Que me atrapalhou pra caramba. Então assim, cara, chega uma hora às vezes que você olha e você fala assim, você fala, cara, eu tô falando agora com quem nunca fez uma mentoria. Você olha às vezes pro dinheiro que você já entregou pro mercado fazendo loucura. E é muito mais do que o valor que você investiria no seu conhecimento. É muito mais, cara. Eu passei por isso, entendeu? Ó, o mais difícil é saber selecionar as mentorias, os mentores. Com certeza. E hoje eu falo isso, eu sou um mentor, mas eu falo muito isso para os alunos que estão ali. A gente tem a Gabi, que ela tá até ali no meu direct, mais que eu vejo as mensagens, mas ela tá chamando o pessoal que tá chegando, falando do evento, ó, quem quiser participar do evento. Então talvez chegar uma mensagem, ela vai se identificar que não sou eu, é ela, mas beleza. Só que eu oriento muitas pessoas que estão aqui a fazer o seguinte, cara, isso acontece muito, tá? Somente quando entra essas fases de mentoria, quando chega no último dia, meu irmão, principalmente quando eu coloco, eu sempre gosto de colocar uma quantidade ali de vagas, cara, no último dia, tipo assim, irmão, deixa eu entrar. Cara, eu vou conversar às vezes com o aluno, o cara nem me conhece direito, cara. E aí meu coração dói, porque eu falo assim, caramba, velho,
O cara nem... Aí eu falo assim, pô, mas tu já viu como é que funciona? Qual que é o meu pensamento? Já foi no meu YouTube? Cara, tem lá a sala ao vivo, tem lá as coisas, dá uma assistida. Não, mas eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Pô, eu acredito que o que eu faço é algo de qualidade. Mas você entende que você olha e fala assim, meu Deus. Vou até contar uma experiência para vocês. Posso? O que aconteceu? E se essa pessoa estiver aqui, eu não lembro o nome dela, então, tá? Só vou contar a experiência. Mas, mas uma pessoa me procurou e até falou para mim assim, falou, ó, eu tenho, acho que era 1,5 milhão, 1,6 milhões. E, cara, só quero que você opere para mim, porque eu confio em você. Cara, nunca jantei com essa pessoa, não sei quem é. Não, eu confio em você, cara, eu mando para sua conta e não sei o que, eu só quero que você consiga uma renda e tal, tal, tal. Cara, aí, se eu encontrar a conversa, eu tenho a resposta. Eu mandei um áudio, que eu fiquei preocupado. Falei, irmão, a minha preocupação é só uma. A hora que você encontrar o cara que vai aceitar isso e vai falar para você assim, manda, 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 manda. Pô, cara, você entende como a expectativa, a pressa faz isso? E aí, se eu for perguntar outras coisas aqui, quem já tomou uns golpes aí na vida, nesse negócio de investimento, de jogar dinheiro e falar assim, não, vai voltar. Cara, isso acontece muito, por quê? Porque a gente põe uma expectativa alta para mudar de vida, e aí, no fundo, qual é a conclusão que eu tiro hoje? Cara, era uma busca de dinheiro fácil. Até no day trade. Era uma busca de tentar encontrar um dinheiro fácil. E aí, quando o cara entende que, na verdade, é uma profissão, que ele tem que se dar o tempo, que não adianta. Não adianta, cara. Eu tenho um aluno que é teimoso, que não tá pegando o operacional, mas já quer fazer e quer, porque eu era assim. Eu tenho um outro que é teimoso. Cara, são os caras que mais sofrem, mais apanham. Entende? Mais apanham no mercado. Pela falta de paciência. Então, o que eu peço para você? Procura alinhar a expectativa com a realidade. Você pode, daqui a um ano, fazer R$ 1.000 dia. Mas se hoje você tá vindo para o mercado e não dá para fazer isso, irmão, cara, você seria feliz se tivesse uma renda extra. Por que o day trade não? Não, no day trade é tudo ou é nada, é 8 ou 80. Não vai por esse caminho. Entendeu? Não vai por esse caminho. Porque isso é uma coisa que, ao invés de te ajudar, vai te atrapalhar. Entendeu? Então, eu espero que esse papo ajude você, né? Eu particularmente gosto muito de live assim, que a gente entra no ao vivo e troca ideia. Eu gosto, tá? Eu gosto pra caramba. E se depender de mim, a gente vai fazer mais. Amanhã eu vou estar meio-dia, mas quem sabe eu faço mesclando, porque eu quero muito ir trocando essa ideia com você, que eu preciso que a sua mente se abra, entendeu? Entendeu? Preciso que sua mente se abra para você entender que não é simples, mas também não é o bicho de 7 cabeças que muita gente, depois que sai do mercado, ela começa a tentar espalhar isso. Não, porque esse negócio... Não, cara, todas as vezes que talvez você quis largar tudo pro alto essa questão de day trade, foram vezes que faltou a disciplina, né, na verdade. Faltou a disciplina. Então a gente precisa buscar isso, cara. A gente precisa buscar isso. O game é esse, entendeu? É isso que vai fazer toda a diferença. Como faço para ter ideia de como é ser operacional? Deixa eu ver aqui. Para saber se irei me identificar com a mentoria. Cara, vá no meu YouTube, M. Santos da B3, gabarita o YouTube ali. Ali é onde você consegue entender como que o mentor pensa, entendeu? Coisas que eu não fiz tanto. Então tem o Instagram, tem o YouTube. Eu tenho a minha plataforma, tem aulas lá gratuitas no www.msantos.pro, só que a gente está migrando. Então, se tiver alguma dificuldade lá, mas se você fizer lá o cadastro, tem aulas que ficam ali gratuitas. E, ó, o Jais, Matheus, aqueles vídeos dentro do carro são tops. Boa, quinta-feira vai ter lá no YouTube, 4 da tarde,
Aproveita, eu não posso ficar falando esse nome aqui que o Instagram, a IA sabe, né? Aí depois fica me travando. Mas na rede vizinha, onde você vê o vídeo na horizontal, me segue por lá, se inscreva, né, lá no canal. M Santos da B3. M Santos da B3 só tem eu, tá bom? E eu espero que esse papo tenha ajudado vocês aí. E para quem está chegando, eu coloquei essa sigla NCT, que é o Novo Caminho do Trader, que é o evento que a gente vai ter dia 3, 4 e 5 de fevereiro. Você não pensar que é só uma sigla do nada. Vai ter o VIP? Vai ter uma opção. O pessoal... Eu nunca tinha pensado, tá? Em abrir esse tipo de opção, mas o pessoal me explicou, achei bem legal. E aí, para alguns alunos que quiserem estar ali no VIP, vai poder estar até o dia 2. Nas segundas-feiras, gente, eu libero a minha sala. O que eu vou pedir para vocês? Matheus, por onde? Eu libero nos meus grupos do WhatsApp, mas eu tenho um canal aqui do Instagram. Vai lá depois na minha bio, quando acabar aqui. Maratona da Consistência é o nome do canal. Fica bem embaixo ali da minha foto. Se inscreve lá que eu mando lá também, certo? E vamos para cima. Gente, vou finalizar por aqui. Daqui a pouco vou colocar um vídeo também para vocês lá no Reels. E espero ter ajudado. Eu gosto dessa troca de ideia e faço votos que para vocês também faça bastante sentido, tá bom? E eu aviso antes, quando eu for estar, aviso nos grupos também, a hora que eu entrar. O Edu, melhor mentor. Tamo juntos, papai. Vocês que são os melhores alunos, pô. Eu vou, gente, porque ó, eu tenho que gravar o que temos para hoje, porque eu tô colocando no Instagram para vocês. Então tem o que temos para hoje para eu fazer. Tem o vídeo ainda para gravar, para colocar depois na rede. Tem bastante coisa. Então já viu, né? Deixa eu ver aqui. Da Silva, o vai chegar, tá? Essa questão do VIP vai chegar lá. Acho que talvez por um vídeo automático lá no grupo, explicando direitinho. Não, é um evento online. É um evento online. Na verdade, deixa eu falar para vocês que assim, sempre no começo do ano, eu abro novas turmas, mas como eu faço normalmente, aí quem já me conhece sabe, eu não falo nada, eu só coloco nos stories, coloco uma imagem nos stories e quem quiser chama e a gente fecha a turma. E dessa vez eu vou fazer um evento para a gente poder fazer com que todos cresçam nesse evento, tá? Quero muito que você... Eu não aceito fazer nada que você não saia melhor do que você entrou. Por exemplo, se eu abrir a live e eu tiver a percepção de que não adiantou de nada, pelo amor de Deus, cara, é frustrante, né? Então é esse meu objetivo. E aí é só você digitar NCT, que já vai lá no direct um link, só que você tem que se cadastrar, apertar lá para se cadastrar, para você já ir tendo todas as informações do evento, desses 3 dias que a gente vai ter, tá bom? Gente, vou ficando por aqui, feliz aí, a gente bateu aí, chegamos perto das 100 pessoas ali, né? No pico ali, e vambora, porque não dá para ficar se comparando com os outros, não dá para ficar, sabe, de vitimismo, a gente tem que olhar para frente e ir para cima, que eu tenho certeza que as coisas vão fluir. Deu certo para mim, deu certo para muita gente que veio depois de mim, eu sou muito feliz por isso. Eu tenho alunos que estão comigo há 2 anos, eu tenho alunos que estão comigo há bastante tempo, e só estão, graças a Deus, porque as coisas fluíram, e tem os que estão há menos tempo no caminho, e tem muitos que, graças a Deus, já estão vendo o resultado no bolso. Tem outros que estão vendo o resultado porque não quebraram mais conta, ainda não estão vendo, alguns não estão vendo no bolso ainda não, porque estão treinando. Então é fase. Mas se o cara entender que não é demorado, é rápido isso, é só o cara entender que ele tem que ter um foco, as coisas vão funcionar, vão acontecer, tá bom? Fiquem com Deus, abraço para todos aí e vamos que vamos, gente. Tchau, tchau.